Boa noite! Boa noite a todos, olá, bem-vindos mais uma vez, cá estamos, mais uma quarta-feira, mais uma conversa com as estrelas, sim. Então nós estivemos aqui há 15 dias atrás, ok? Falámos então aqui de um conjunto de coisas astrológicas, mas hoje eu vim falar especificamente de duas coisas, ok? Mas antes de mais eu quero me apresentar, então para quem não me conhece, eu sou a Daniela, estou ligado a este projeto que é a Ninfeia School, não sei se já ouviram falar, mas a Ninfeia School, então foi esta escola online que nós criamos, nós tínhamos um espaço físico, já temos um em Vila de Conde e um em Barcelos, e demos por nós a querer trazer isto a mais pessoas. Então esse foi o objetivo, ok? Foi o objetivo de estar presente online, de podermos estar em qualquer lado e de partilhar este conhecimento nosso, meu e do Marco, que é super mega profundo, ok? Tem vários anos de estudo, muita experiência, muita tentativa e erro também, não é? Porque isto aprende-se com os vários erros que fomos fazendo. E chegamos aqui a esta conclusão de que, ok, a escola online é que é, e realmente tem sido um grande desafio. Temos conhecido pessoas espetaculares, ok? E temos chegado a muito mais gente. Então, nós cá em casa, que é neste pequeno espaço, como vocês podem ver, não estranhem se virem aqui assim duas. Parece que eu me estou a agarrar. Mas eu tenho uma mega pirâmide em cima de mim. Que foi a pirâmide que nós levámos para o Yoga Festival e trouxemos para casa e resolvemos colocá-la aqui e nunca mais tiramos. Então estes postinhos que vocês estão a ver aqui é parte da estrutura que segura a pirâmide que está aqui em cima de mim. Não é? Fantástico. Efetivamente os benefícios são tremendos. E depois desta breve apresentação, vamos então falar da lua nova de ontem. Não sei se vocês estiveram a par, mas ela esteve em Sagitário. Então nós tivemos uma lua cheia super intensa em Escorpião da última vez, então agora tivemos uma lua nova em Sagitário, quase assim para nos refrescar, para nos trazer assim uma leveza. Então, para quem é Sagitário, digam olá, bem-vindos. Olha, sou Sagitário, estou aqui, quero saber o que se passa, quero que me definas um bocadinho, ou até sou de outro signo qualquer, gostaria de me conhecer melhor. Deixa aí no comentário, se não quiseres deixar nada, diz pelo menos um olá, tipo olá. O Sagitário é muito interessante, nós temos falado muito de Sagitário estes últimos dias, porque esta última semana, e também nesta segunda-feira, terminamos o primeiro capítulo do último módulo da formação de astrologia. Então a formação de astrologia está mesmo quase a terminar. E foi muito interessante porque analisámos Sagitário em várias zonas diferentes, em zonas completamente diferentes no mapa astrológico, okay? Conforme o mapa dos nossos alunos, não é? E é uma frase que eu digo sempre, ok? Uma frase que eu gosto muito ligada a Sagitário, que eu li isso em algum lado e aquilo ficou-me tanto no ouvido que nunca mais mesmo esqueci. Que é o Sagitário é o eterno aprendiz que se tornará mestre. Digam lá, identificaram-se com isso? Porquê que eu digo isto? O Sagitário realmente é aquelas pessoas que têm uma necessidade grande de obter conhecimento, okay? Conhecimento profundo, e mesmo ao fundo da questão. Vários livros, várias experiências, através das viagens, através do conhecimento de pessoas, de outras culturas diferentes. Então está ligado à cultura, à filosofia, à religião. Então estes conceitos, okay, que andam à nossa volta, e o Sagitário precisa mesmo de meter a mão lá dentro. Por isso são um puro Sagitário. São aquelas pessoas que no início de uma... quando se tornam assim, quando começam a viver, naquele início, viajam muito, já estiveram por vários países, já conheceram milhares de pessoas,
conexões com várias culturas. Tenho uma amiga minha que quando eu conheci, há uns anos atrás, já estava assim cá, não é? Tipo parada. Mas a vida dela realmente tinha sido assim. Uma eterna viajante por aí, e foi muito interessante conhecer este lado de Sagitário. E uma das coisas boas desta minha amiga é as conversas que nós conseguimos ter. Porque o Sagitário vai ter uma conversa super construtiva contigo. Okay? O Sagitário vai mesmo tipo, pegar nos certos assuntos que tu trazes, que te magoam, que são complicados, e vai-te orientar. Okay? Então esta conversa construtiva são aquelas conversas que nós realmente temos muito pouco na nossa vida, okay? Que nos ajudam efetivamente a chegarmos a alguma conclusão. Não vai ser aquela pessoa que te vai dar uma palmadinha das costas, não vai ser essa pessoa. Não vai ser essa pessoa que vai concordar contigo, ok? Ou etc, etc. Não, é aquela pessoa que vai pegar no teu problema, que vai analisar o teu problema e te vai dar uma solução, ou pelo menos uma nova perspectiva. Daí a conversa construtiva. Ok, isso é fantástico, é fantabulástico. Então a lua nova de ontem, que hoje ainda está assim evidente, veio trazer esta necessidade de começarmos, ou uma vontade de começar um estudo diferente, ou até de viajarmos, de conhecermos outra cultura, de pensarmos naquilo que realmente nós gostamos de fazer, como o que é que a gente faz para nos divertirmos. Pronto, foi colocado assim em xeque um bocado isso. E a lua nova, se vocês ainda não sabem, eu vou-vos dizer, é uma boa altura, é uma ótima altura. Para quê? Para vocês começarem algo novo, algo diferente. E foi muito interessante, porque eu dei conta disso ontem. Estava aqui nos meus pensamentos, nas minhas ideias, e voltou outra vez a vir a vontade de ir para a faculdade. Já tinha acontecido há uns breves meses atrás, não fui a tempo, já estava assim um bocado em cima do acontecimento, e voltou a surgir. Ok, porquê? Porque Sagitário está ligado aos estudos superiores. Então esta vontade de querer efetivamente tipo, ser alguém, ou de estudar algo profundamente, numa instituição em que a gente vai ter pessoas que nos ajudam, etc, etc, é Sagitário a atuar. Não, Lua nova em Sagitário ali em grande. Ok, porquê? Muitas vezes nós nem sequer temos consciência, não temos a mínima consciência de quê? De que efetivamente a Lua está-nos a atingir, né? Que a Lua está efetivamente, não é? Tipo, neste patamar de querer saber, não é? Nós nos entendermos um bocadinho. Ela está a fluir, ela está a acontecer e nós nem damos conta, não é? Porque está sempre a acontecer. O ciclo lunar está sempre de 29 dias em 29 dias, lá vem ele. Não é? Daqui para um tempo lá vem a lua cheia outra vez, daqui para um tempo lá vem outra lua nova outra vez, e andamos nisto. Ciclo lunar. E por isso é que, por exemplo, a lua está tão ligada ao ciclo da mulher. E a mulher vai passando por estas fases todas até ao fim do seu ciclo, não é? Por isso é que tem até PM, por isso é que tem uma fase mais glamourosa, uma fase mais decaída, uma fase assim mais energética. E vai acontecendo isso. Então, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de rever as vossas prioridades, de rever aquele assunto que vocês queriam mesmo aprofundar na vossa vida, está na altura de o pôr em cima da mesa. Vão dizer realmente o que é importante. Aonde é que eu quero chegar? Porquê? Porque o Sagitário está ligado à mente também. À mente assim mesmo profunda, consciente. Ok? Então é sempre bom tipo, ter um amigo sagitariano, assim, bué puro. E ela na altura por acaso tinha bué planetas em Sagitário. Tinha não, ainda tem, né? Que ela ainda está por aí. E foi muito interessante. Porque ela realmente era esse tipo de pessoas que nos guiava e que me guiava numa conversa e numa ideia e que me fazia ver a perspectiva de outra forma e assim por aí além. Por isso eu não sei se alguém das pessoas que me estão a assistir são sagitários, mas são, denunciem-se. Ok? Denunciem-se, digam aí. Ou mesmo que não sejam sagitários, pelo menos digam olá, só para saber que estão desse lado e que me estão a ouvir bem. Que já acho que a semana passada houve assim alguns problemas técnicos. Mas eu desta vez quero que me ouçam bem, super bem.
E uma das coisas super interessantes também que aconteceu, ainda há bocadinho, eu estava sozinha em casa, o Marco ainda não tinha chegado, estava a fazer o almoço e tal, jantar, jantar, estava a preparar assim qualquer coisa para comer e deu-me para ouvir um grande ação e deu-me para dançar e cantar sozinho. Isso é Sagitário, pessoal, tipo, a lua aí, a buscar as nossas... a ir ao encontro das nossas ambições, daquilo que nós aspiramos. E eu realmente gosto de cantar, por isso é que eu estou assim um bocadinho com a voz e está-me a dar um bocadinho de tosse, peço desculpa. Mas há um bocado dei assim altos agudos e altas assim, vibrações bem profundas e fiquei assim um bocadinho danificada de voz. Porque ainda não recuperei da última constipação. Mas realmente ele viveu a dança, o movimento e não sei o quê. E o Sagitário está sempre em festa. Sempre quer para ir a uma festa e tal e coisa, e ele está on. Está on. E outra coisa que eu vos queria falar, daí estar a falar também a Sagitário e falar neste conhecimento profundo. Estes dias estava em conversa e estávamos a chegar a algumas conclusões astrológicas. E uma das coisas que se estuda dentro da astrologia é a história da astrologia. Okay, então eu na última, neste caso esta é a última, na penúltima formação que dei, eu dei a história, eu gosto muito de história, mas dei a história assim de uma forma maçuda, né? Tipo, tal e qual como ela é, pelas épocas, pelos símbolos e tal. E desta vez resolvi abordar a história da astrologia de uma forma muito diferente. Que foi o quê? Foi pegar nas várias eras astrológicas, e se vocês se ainda se lembram, nós neste momento estamos a passar por uma era astrológica de Aquário, que entrou ali mais ou menos em 2012, e nós ouvirmos o calendário maia, ou nos andarem a dizer que o calendário maia 2012 o mundo ia acabar. Não, ia acabar uma era, vai iniciar outra era a seguir. Mas isto das eras vai muito lá para trás. A era de Aquário é de agora, começou agora há pouquinho tempo, ainda é um bebê. A era mais antiga, pelo menos que se tem conhecimento, pelos artefactos que nós deixamos, a era de Virgem, okay? Em que começou a haver o degelo. A maior parte das coisas estavam congeladas, e nessa altura a passagem da era de Virgem para a era de Leão foi quando a coisa começou a aquecer. Daí haver o degelo, e fala-se em duas partes muito importantes. Uma delas é a Atlântida, que dominava a energia do fogo, daí a era de Leão, porque Leão está associado ao fogo. E depois tínhamos outra era, tínhamos essa mesma era com um contexto completamente diferente. Foi quando nós descobrimos o fogo, vivíamos em cavernas, caçávamos, colhíamos frutos silvestres e vivíamos maioritariamente, sermos nómadas, e foi quando descobrimos o fogo. Então, vocês podem ver, na mesma era de Leão, temos aqui duas potências completamente diferentes. Então temos uma super arcaica, não é, tipo nómada, que andávamos por aí, tipo gorilas, né? Tipo uma cena assim, e depois temos a famosa Atlântida, em que havia super tecnologia, domínio do fogo e assim por aí além. Ok? Peço desculpa, está muito quente aqui dentro e tenho que pegar o aquecedor. Muito melhor. Senão de caminho lá vai a minha garganta. Pronto, então nesse sentido fala-se dessas duas, não é? Tipo, dentro da mesma era, de duas potências completamente diferentes, não é? Tipo, fundamentais. Mas como vocês sabem, não é? Diz a história, diz a lenda, que a Atlântida ficou inundada. Isso é quando passamos para uma era de caranguejo. Então, numa era de leão, desenvolveu-se características de leão. Então, uma delas foi as artes, em que havia as artes rupestres, não é? Isto quando falamos da parte mais arcaica. Olá, boa noite, Alípio, bem-vindo. Falamos dessa parte, em que houve a parte da cerâmica, o desenvolvimento das artes rupestres, assim por além, a criatividade de criar armas,
lanças e usar a pedra e assim por aí além. E uma das coisas mais importantes era a fertilidade e a necessidade então de procriar, que é muito típico do leão. E uma das coisas fundamentais foi a descoberta do fogo. Okay? Foi essa característica que nós temos. Só o que é que aconteceu entretanto? Com a era de Caranguejo, com a entrada dessa era, fala-se do dilúvio. Não sei se vocês sabem o que é um dilúvio, mas quando se fala em Arca de Noé, toda a gente sabe o que é que aconteceu, certo? Aquela história que Deus disse a Noé para resgatar animais, construir uma grande barca, porque isto ia, as águas iam subir. Que era de caranguejo, porque o caranguejo está associado à água. Então há duas situações. Daí a Atlântida, como usou mal o fogo e a magia do fogo, foi inundada e daí ter desaparecido. E por outro lado, o dilúvio criou as primeiras 4 grandes civilizações. Okay? Uma delas é a Mesopotâmia, outra foi o Egito, depois temos a Índia e por fim a China. Foram as 4 primeiras civilizações que se tem conhecimento. Okay? E o que é que se diz? Que aqueles que conseguiram sobreviver à Atlântida fugiram para o Egito. Pirâmides e tal e coisa. Isto é assim, estas situações são muito boas. Então, como a Lua está ligada ao caranguejo e o caranguejo está ligado à água, onde é que estas grandes cidades foram criadas? Perto dos grandes rios. Porquê? Porque as zonas dos grandes rios eram as zonas mais férteis. E nós, se pensarmos em Lua, se pensarmos em caranguejo, falamos claramente em mulher, falamos claramente em fertilidade. Okay? E nessa altura eram as mulheres que estavam ao poder. Okay? O feminino estava super evidente nesta altura. Então começou a haver uma conexão grande com a Lua, com o grande ciclo do Sol e o grande ciclo da Lua. Passámos a ter o estudo do ciclo dos animais, do ciclo das plantas, a agricultura ficou super em evidência, a pecuária também, e passamos a ser sedentários. Super, mega sedentários. E criámos estas grandes civilizações. Nós estamos na era de caranguejo. A seguir à era de caranguejo, passado 1600 e tal anos, começámos a entrar numa era que era a era de gêmeos. E se vocês não sabem, gêmeos está ligado à arte comercial. Eu costumo dizer sempre assim, às comunicações, a passar a mensagem, conversas e assim por aí. E foi nessa altura que surgiu o quê? Os barcos, porque gêmeos está ligado ao ar, então vento, e começaram a surgir as primeiras trocas comerciais. Okay? Os vários comerciantes começaram a viajar para fazer trocas, criando rotas comerciais, criando comércio e assim por aí além. Okay? E como passou a haver também uma grande abundância, não é, de fertilidade e destes grandes rios, o que aconteceu? Começou a haver, ao mesmo tempo, pessoas que não tinham nada para fazer. E essas pessoas que não tinham nada para fazer resolveram juntar-se em grupos para formar os primeiros grandes estudos. E uma das coisas que surgiu disso, não esquecendo que gêmeos está sempre ligado a duas potências, a duas dualidades, o que surgiu foi efetivamente o Yin e o Yang na China. Então, este lado masculino e feminino, que está ligado também a gêmeos, foi criado, que é o taoísmo. Hoje em dia se conhece como taoísmo. Foi criado nesta altura. Porquê? Porque um grupo de pessoas começaram-se a juntar, não é? E começou efetivamente a haver um contacto intelectual, um desenvolvimento intelectual. Mas ainda muito assim, supérfluo. Ao mesmo tempo, surgiu a matemática, típico de gêmeos, ele tem bastante conhecimento sobre isso. Surgiu a escrita, a comunicação, o alfabeto, etc. Okay? Todo na era dos gêmeos. Foi um grande desenvolvimento. E surgiu uma coisa muito importante. Surgiu a roda. A roda, exatamente. Entretanto, então, a abundância estava a começar a subir e chegamos à era do touro. E touro é conforto, abundância alimentar, ficar quietinho sem fazer nada, e assim. Então a abundância
surgiu assim. E foi também nesta altura que começaram a vir as grandes construções. Porquê? Porque o touro é terra. Não é? Então é perfeitamente normal nesta altura cada civilização ter monumentos específicos, quer ter grandes templos específicos. E o engraçado destes templos é que quase todos eles são em formato de pirâmide. Okay? Mesmo não ser o mesmo tipo de pirâmide do Egito, eram em formato então triangular. Okay? Que se nós virarmos o triângulo ao contrário, okay, temos o cálice do ventre da mulher. Okay? E a mulher aqui também estava bastante evidente. Então, começámos então o tempo da abundância, não ter o que fazer, e coisa e tal. E lá vem a próxima era. E foi aqui que a próxima era, ainda hoje, é bastante evidente. Que destruiu tudo hoje das grandes civilizações. Uma foi a Mesopotâmia e a outra foi o Egito. Que foi a Era de Carneiro. Foi quando surgiu os impérios da Grécia e da Roma. E da Roma Antiga. Então, antes de avançarmos para esta parte, eu queria falar uma coisa muito importante, que é em relação ao Egito. E falar das esfinges, que é sempre muito interessante falar das esfinges. Então, há várias teorias sobre as esfinges, e uma delas, que neste meu estudo da astrologia foi muito interessante descobrir, que foi na Era de Touro, o outro lado oposto era Escorpião. Então foi aqui que começou-se a desenvolver rituais funerários. Por exemplo, no Egito começou a haver as questões da mumificação, em que havia esta questão vida e morte, e que na passagem então desta vida que terminou levaríamos bens para nos ajudarem na passagem, que é Escorpião aqui, lidar com a morte. Na questão da Índia, por exemplo, quando o homem falecia, a mulher, a viúva, tinha que ser queimada junto com ele, se estivesse ela viva ou morta. Okay? Era um ritual. Depois tínhamos, por exemplo, na China, usava-se muito as urnas, mas o jade, sim, aquela pedrinha verde, muito interessante, sempre com rituais e cânticos por trás. Foi muito interessante. E foi aqui também que começou a surgir a cremação e assim por além, mas principalmente rituais que ajudassem na reencarnação da alma. Foi nesta altura, por causa da tangente de Touro com o Escorpião. E depois não existe só um eixo, que é esta chamada cruz de encarnação do mundo, do coletivo da humanidade, porque nós estamos a falar de eras de 1600 e poucos anos. Há a transversal e depois há a vertical. Okay? E na vertical aqui tínhamos Aquário e Leão. Okay? Foi muito interessante porque as esfinges têm estes 4 grandes símbolos. Não sei se vocês sabem. Então, as esfinges têm cabeça de humano, tipicamente Aquário, tem corpo de touro, tem garras de leão e tem asas de escorpião, porque o escorpião está ligado também em simbologia à águia. Então, naquela altura, okay, era claro e evidente que havia uma grande percepção astrológica. Okay? Nós vivíamos da astrologia e da astronomia, era tudo um só. Okay? Nós dependíamos do Sol e do ciclo do Sol, nós dependíamos da Lua e do ciclo da Lua, das conjunções que os vários planetas existiam, ok? E nós temos pelo menos 5 planetas que conseguimos ver a olho nu, ok? Até Júpiter, ok? Então, a Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, ok? Em várias alturas do dia, principalmente no início do dia ou no final do dia, nós conseguimos ver, ok? Esses planetas que parecem estrelas a olho nu, ok? A partir da Terra, é muito interessante. Grandes planetas que eles usavam, okay, para perceber este coletivo da humanidade. Por isso, na altura já havia signos, já haviam deuses ligados a esses signos, tanto no Egito como na Mesopotâmia, como na Índia, como na China, já haviam vários deuses ligados às constelações. Super mega interessante de conhecer isso, porque nós, quando falamos em signos, falamos num conjunto de estrelas.
são as constelações. São elas que definem as minhas características de aquário. São elas que definem aí desse lado, tipo, as tuas características de peixe, as tuas características de gêmeos. Ok? Há uma constelação lá em cima. Okay? Um conjunto de estrelas, okay? Que nos banha, okay? E que nos dá estas características, tanto como pessoal, características pessoais, como características do coletivo da humanidade. Okay? Por isso é que ontem, quando houve a lua cheia, peço desculpa, a lua nova, em Sagitário, e quando há umas semanas atrás houve a lua cheia em Escorpião, o coletivo da humanidade foi influenciado por essas constelações, desses mesmos signos. Ok? Isso é super bem interessante. Depois, claro, a época que aquela que mais se fala é a era de Carneiro, né? Foi a era que veio a seguir. Foi quando houve os primeiros grandes impérios, porque Carneiro está claramente ligado ao masculino, a guerras, a conquistas, não é? Aquela garra de Carneiro que vai e marra e conquista e por exemplo, muitos homens Carneiro fazem tudo para conquistar a mulher que querem. Existe quase tipo uma obsessão, um sonho, uma realização de amor, e eles têm que ir e conquistam e fazem tudo e tiram-se de cabeça e estão prontos para ver o mundo. Mas foi o que aconteceu. Primeiro com a Grécia, começou aí a conquistar tudo, e depois a Roma Antiga, não é? Que também andou por aí a conquistar e que chegou também cá a Portugal, não é? Vocês sabem que nós temos uma grande cultura romana nesse sentido. É muito interessante nessa altura ver vários símbolos. Okay? Por exemplo, uma das coisas que se usavam para arrombar os grandes portões das várias cidades era um objeto, ou neste caso um tronco enorme, com uma cabeça de carneiro, que marrava, não é? Que era o ariete, que marrava as portas, os portões das grandes civilizações, para deitar abaixo. Aquela questão do carneiro marrar ali, né? Tipo, mesmo muito interessante. Supostamente não se percebia nada do assunto e a gente usava símbolos da era em questão que nos influenciava como coletivo da humanidade, como planeta. É muito interessante. E outras coisas bem interessantes é então a mulher homem e mulher, que baixou ali de patamar. Então agora, até há bem pouco tempo, a mulher estava lá em cima no topo, e com a era de Carneiro o masculino subiu e ficou super inerente, e a mulher foi tipo destituída de cargo quase, para estar em casa, cuidar dos filhos e assim por aí além, em que o homem era o guerreiro, em que vestia as vestes de guerreiro e lá ia ele para a guerra e para as conquistas. Okay? Isso foi super bem interessante de analisar nesse sentido, porque começou a surgir a justiça, que é muito balança, começou a surgir as leis, esta noção de diplomacia. Só que o que é que aconteceu também? Começou a haver uma coisa que ainda hoje nós chamamos que é o egoísmo e o egocentrismo. Foi quando começou a surgir mil e um teorias em que a Terra era plana, em que nós éramos o centro do sistema solar, tudo muito cêntrico, não é? Tudo muito egocêntrico, heliocêntrico. E foi muito interessante porque nós estávamos nessa altura, estávamos mesmo muito em Via Láctea, não é? Esta galáxia que nos une. O sistema solar estava muito longe do centro, do chamado buraco negro, okay, que gera então toda esta nossa galáxia, que é a Via Láctea. E realmente nós afastámos-nos muito da nossa essência nessa altura, não é? Se nós pensarmos bem na história, nessa era de Carneiro, a gente afastou-se mesmo da essência humana. Passou a haver Jogos Olímpicos, a adoração ao eu, os deuses passaram a ser humanos, a adoração ao corpo, ao físico. Isto é tudo muito Carneiro, ok? Tudo muito era de Carneiro. Depois o que é que veio a seguir à era de Carneiro? Veio aquilo que nós chamamos os primeiros Messias, em que Jesus era um deles. Foi a era de peixes, que acabou agora há pouquinho tempo. Então começaram a surgir, depois destas conquistas, da distribuição de tudo, da essência do Egito, da Mesopotâmia, das conquistas que se fez, do massacre que se fez, começaram a haver grandes senhores, que são chamados os Messias, ou os Gurus, ou os Sadhus. Vai dependendo depois da localização onde eles estão no mundo e o nome que se atribui. E começou-se a ouvir histórias de grandes Messias que tentaram derrubar então estes grandes impérios com as suas palavras.
não é? Através de obterem discípulos e aprendizes que iam com eles, não é? E que efetivamente ouviam as histórias que eles tinham para contar. Jesus foi um deles, também temos Buda, também temos um na China, que é o... como é que ele se chama? Ele deixou vários mandamentos, e foi também aqui que surgiram os primeiros mandamentos. Também os tais leis, ou os tais mandamentos ligados a Deus, ou a essência de Deus. Isso foi muito interessante, porque isso fez-se agora até por pouco tempo. E nós achamos que agora nesta era do Aquário vem outro Messias. Enganem-se, ok? Mas quando nos começámos a aproximar de uma era, neste caso foi a era de Aquário, começou a haver um grande avanço tecnológico, né? Principalmente a partir da Segunda Grande Guerra Mundial. Começou a haver um grande desenvolvimento tecnológico, por exemplo, dentro da saúde, dentro da parte das telecomunicações, não é? Tipo, e enquanto esta era de Aquário não acabar, isto vai ser tipo sempre a crescer. Porque Aquário é super inventivo. Começaram a ver os grandes cientistas, as grandes invenções, começou-se a separar, não é? Tipo, já na altura começou-se a separar, principalmente na Grécia Antiga, várias filosofias, várias disciplinas e assim por aí além. O Aquário, neste momento, nós estamos a achar que estamos aqui para salvar o mundo. É muito este síndrome que o Aquário tem. Por isso, isto é o coletivo da humanidade, não esquecer. E nós não estamos aqui para salvar o mundo, pessoal. A era de Aquário, além de ser muito para dentro, porque o Aquário é, ok, eu preocupo-me com a humanidade, mas deixem-me lá no meu cantinho. Ok, não me incomodem. Ok, quando eu estou na minha, estou na minha. Mas se é para ajudar, e é para ser amigo, e é para conversar, eu estou lá. Não estou sempre. Não estou sempre. Vou estando. E nós, depois de passarmos de uma era principalmente de messias e de grandes religiões também, e de grandes filosofias, e de nos tentarem, sei lá, a chamada ditadura, não é? E de alguma forma nos tentarem colocar em grupos sociais. O Aquário veio para destruir isso tudo. Okay? O Aquário veio para trazer a igualdade, a liberdade, são duas coisas diferentes. Este sentimento, okay, de essência central, de que nós não somos mais que ninguém. Os animais também estão aí, okay? Têm o mesmo direito que nós de viverem exatamente no mesmo sítio onde a gente vive. Mas esta ideia de querer salvar as pessoas ou de querer salvar o mundo é muito Aquário. Mas nós não estamos aqui para fazer isso, pessoal. Nós estamos aqui para trazer a verdade ao de cima. Okay? A era de Aquário está aqui para dar as ferramentas e dar a conhecer as ferramentas às pessoas para elas chegarem lá sozinhas. Okay? Não é para sermos os bons samaritanos e fazermos pelas pessoas, porque isso não é ajudar. Okay? Eu posso chegar à beira de uma pessoa que esteja a passar fome e posso ajudá-la nesse sentido, e nós fazemos isso sempre que podemos, eu sei, existe sempre um lado humano em nós, okay? Mas era mais fácil eu dar-lhe as ferramentas, ela conseguir sair daquele buraco. Porque há pessoas que efetivamente precisam dessa ajuda, mas depois ficam viciadas nessa ajuda. E quando nós sentimos, ok? Ou por exemplo, quando ouvimos que damos comida e que a comida vai parar ao lixo, há algo em nós que perde aquele amor, aquele carinho, aquela vontade de ajudar. Por isso, o Aquário, a era de Aquário está aqui para a gente primeiro ver a verdade e não ajudar só porque sim. Realmente perceber até que ponto aquela pessoa precisa mesmo da minha ajuda, ou se eu tenho ferramentas para ajudá-la a sair daquele buraco sozinha. Uma coisa que está a ver muito, esta questão mais energética que se fala muito, como o reiki, o toque terapêutico, o energético e tal, esta conjunção da mente, corpo, não é? O físico, o corpo, a mente, as emoções, o espírito, que é a parte energética, há uma conexão com isso. Okay? O Aquário consegue ver esta conexão. Nós tivemos a possibilidade de um dos últimos lives que fizemos, falámos sobre a questão do corpo, mente e físico. Corpo, mente, emoção e energético, que é o espírito. Desculpa. Eu costumo dizer 3, mas não são 3, para mim são 4, porque a emoção é muito importante. E que é efetivamente uma conexão com isso tudo. Então o Aquário pede que tu que estejas desse lado comece a entrar dentro da tua essência e veres realmente aquilo que é importante, ok? A igualdade e a liberdade de ti mesmo. Não tem a ver propriamente com a humanidade em si. Isso
depois isso é tipo uma consequência. E neste momento nós não queremos a consequência em si. Ok? Neste momento nós queremos que as pessoas tenham essa ferramenta. Por isso, por muito que se ouça falar agora muito desta nova era do desapego, de largar tudo, de viver o mais simples possível e assim por aí além, não é algo real, ok? Porque assim, o aquário está muito ligado a essas coisas, realmente está. Mas há uma coisa que se chama a tecnologia, ok? E as invenções, e muitas delas vieram nos trazer outro tipo de conhecimento científico, não é? Que nos ajuda todos os dias, tal e qual como hoje eu estar aqui com vocês. Se não fosse a tecnologia, se não fosse a câmera que eu tenho, se não fosse o microfone que eu tenho, o computador que eu tenho, eu não podia estar aqui a falar para vocês. E ela é super mega importante. Agora, o que é importante no meio disto tudo? Ter consciência de que eu posso utilizar isso de uma forma correta e não deixar viciar-me por isso. Não é que é o que acontece muito. Por exemplo, ainda hoje, a minha aula de artes foi conectada ao telefone. Porque eu queria que eles aprendessem umas bases que ia ser muito difícil deles se interessarem se eu desse a matéria nua e crua. Então eu encontrei uns vídeos super giros no YouTube, ok? Uma pessoa que está aí a oferecer esse conhecimento. Para eles aprenderem técnicas bases de desenho. E cada um escolheu aquilo que mais gostou. E foi super divertida a aula. Através do telemóvel. Através do YouTube, da ferramenta do YouTube. E eles adoraram. Porquê? Porque não mexe, não coisa. Não, tipo, vamos usar o telemóvel como uma ferramenta que nos vai ajudar e auxiliar na educação. Este tipo de coisas são super mega importantes porque eles acabaram por se perceber que em casa, em vez de estarem a ver aqueles vídeos, ok, que são fixos de comédia ou de jogos, ou sei o quê, há vídeos super mega interessantes que os ajudam a evoluir em capacidades que se calhar eles ainda não evoluíram, não é? Do que estar totalmente a abolir o telefone. Tipo, acabou. Não mexe, não toca, não traz. Não, tipo, vamos dar. Porque não. Pessoal, isto não vai desaparecer. Ok? Por muito que a gente queira deitar fora, isto não vai desaparecer. Não há ninguém, ou quase ninguém que eu conheça, que saia de casa sem telemóvel e se esquecer o telemóvel é um filme. Parece que a gente fica nu, fica perdido, não sabe onde ir. Sejamos sinceros, agora tem tudo aqui dentro. Agora cabe-nos a nós. Isto é aquário, pessoal. Desenvolvimento. E isto nós só começámos em 2012, por isso imaginem. Okay? Isto vai entrar mesmo a sério em 2027, por isso preparem-se. Okay? Vai haver assim um salto quântico qualquer, tipo tecnológico, que nos ajuda. Tá bem? É super mega importante. Okay? Nesse sentido. Por isso. Outras coisas também muito importantes, que agora só falar muito por aí, que se fala além da liberdade, tem a ver com a vontade de querer ajudar e curar os outros. E isto é um apelo aos terapeutas. Tá bem? Isso é muito importante. O terapeuta que é terapeuta e que está aqui e eu passei isso na pele, por isso falo por experiência própria, que quer ver resultados, não vai ter muito cliente. Tá bem? Porque assim, o que vai acontecer é que tu precisas do teu money, precisas do teu dinheiro, precisas de comer, mas se estiveres mesmo genuinamente a fazer o teu trabalho de terapeuta, o paciente não vai ficar muito tempo, porque tu vais ser tão bom, vais-te passar todas as bases que a pessoa, passar 2, 3 sessões, está in, não volta mais, ok? Isso na altura foi muito complicado para mim aceitar, e principalmente porque eu não trabalhava sozinha, trabalhava para uma entidade, e a entidade queria que eu mantivesse os clientes. Eu tinha clientes há 20 e tal anos que iam lá. Não pode ser. Lamento. Tipo, a energia de aquário não é para manter o cliente. É para eu passar a ferramenta para o cliente. Diz assim, para o paciente, ou para o cliente, ou para a pessoa que vem a mim. Diz assim, olha, passa-se isto contigo. É isto e isto. Tanto físico, mental, emocional e espiritual. E tu precisas disto, disto e disto. Eu passo as ferramentas. E a pessoa faz o que quiser. Ajudo 1, 2, 3 vezes, mas não há mais do que isso. Tá bem? Não há mais do que isso. E a pessoa vai à sua vida. Isto é a era astrológica aquariana, pessoal. Nós não estamos aqui para fazer pelos outros. Nós estamos aqui para dizer, queres comer? Eu ensino-te a cultivar. Eu ensino-te a pegar no cantinho que tens lá em casa e pôr batatas e couves. Não sabes ler, não sabes estudar, não sabes... Queres te encontrar? É estas ferramentas que eu tenho por aqui. Aprende a ler. Aprende matemática. Aprende astrologia. Aprende a parte energética. Aprende tudo.
E pega nisso e tira só aquilo que se interessa para ti. Essa é a parte mais importante. Ok? Aquário, era de Aquário, estamos aqui para criar seres independentes. Não é seres que dependem de nós. É seres que estão independentes, que sabem os seus próprios valores, que sabem aquilo que estão aqui para fazer, que sabem qual é o seu propósito e que o vivem assim mesmo profundamente. Mas por acaso ultimamente temos feito consultas de Human Design e de Astrologia, tem sido muito interessante. E estamos a passar, sabem, tipo, esse conhecimento para a pessoa, olha, tu és isto, foi-te dada esta bagagem, foi-te dada estas características, foi-te dado este propósito de vida, viva a tua vida agora. Pega nisto e usufrui de tipo das tuas qualidades, não tentes ser iguais aos outros. Porque assim, Aquário é excêntrico, pessoal, está aqui para fazer a diferença da coisa. Aí nós não queremos mais carneirinhos. Carneirinhos foi umas quantas eras lá atrás. Nem queremos mais messias. Daqueles de venerar. Não. Nós somos o nosso próprio messias. Okay? Nós somos independentes. Nós estamos aqui para sermos realmente quem viemos cá ser. E não outra pessoa completamente diferente. Isto é a era de Aquário. E isto ainda só começou em 2012. Imagina, estávamos em 2019. Estamos a entrar em 2020. Ainda hoje me fizeram essa pergunta. Professora, então se fosse minha mãe, tipo, darias-me um telemóvel? E eu, que idade é que tens? E ela disse, tenho 12. Não, ela disse, tenho 10. Eu disse, provavelmente sim. Provavelmente sim, nessa altura já terias um telemóvel. Mas eu iria-te explicar para que é que serve um telemóvel. E depois tentei-te explicar o porquê dos pais estarem em cima da situação. Foi muito simples, ela entendeu tão bem. Assim, olha, na minha altura não havia nada disso. Nossos pais dizíamos, quando nós ficávamos sozinhos em casa, para não abrir a porta a estranhos. Ou para não entrarmos em carrinhas, não é? Ou não falarmos com alguém que nos viesse trazer doces. Quando andávamos na rua sozinhos, quando vinhamos da escola para casa, não entrávamos em carros estranhos e assim. Agora imagina assim, o estranho está do outro lado do teu telefone. A porta, ao não abrir a porta às estranhas, está um clique, okay? Está uma mensagem, está um toque, está uma chamada, não é? Está num vídeo do outro lado. Isto é super assustador. Por isso, é super importante, eu como mãe, estar em cima do conhecimento do que é que te está a acontecer no teu telemóvel e ensinar-te como usares o teu telemóvel como uma ferramenta positiva para a escola, para fazer as tuas pesquisas, para aprenderes alguma coisa nova que não tens a aprender na escola, tipo, a conheceste. Okay? Porquê? Porque a biblioteca é o Google. E ela ficou muito esclarecida. Ela olhou para mim e disse assim, realmente faz todo sentido, professora, o que está a dizer. Agora entendo. Esta preocupação dos meus pais e nós temos o telemóvel. Eu sim, porque assim, eu como mãe, se te acontecesse alguma coisa, eu queria que tu me ligasses. Não é? Por isso teres telemóvel faz sentido. Não faz, é sentido dar-te tipo, a disponibilidade tal para tu quereres fazer o que quiseres na internet, porque existe muita informação e muitas pessoas que não são boas. E isto é como dizer, não abras a porta a estranhos. Isto é Aquário, pessoal. É dar a ferramenta para a mão e depois ensinar como utilizar. Assim, olha, tens esta ferramenta, tens esta. Mas atenção, ok? Tens de ter muito cuidado com o mundo lá fora e tens que pensar antes que é de agir, ok? Porque assim, eu fico muito triste quando eu tenho meninos, por exemplo, não tenho responsabilidade nenhuma. Ainda hoje tive um que queria que eu falasse com a mãe dele, porque a mãe dele era responsável por ele não trazer o material para a escola. Eu disse, não, amor, tipo, tu és responsável pelas tuas coisas. Se não trouxeste a mochila de casa e lembraste de trazer o telemóvel, mas não se lembrou de trazer a mochila para a escola, tu és o responsável. Eu não tenho que falar com a tua mãe, eu tenho que falar contigo para tu informares a tua mãe, ok, que precisas de material para trabalhar. Não é a tua mãe, não é o teu pai. És tu que és responsável pelas tuas coisas. Estamos a falar de uma criança de 10, 11 anos que acha que as coisas são garantidas. Isto é terrível, pessoal. Não é? Como é que eu não estou a criar uma criança, ou como é que não estou a criar uma criança que é independente, que é responsável pelos seus atos, que é responsável pelas suas vitórias, que é responsável pelas coisas que faz de errado, para obter as consequências? Pessoal, era de Aquário sim. Nós estamos aqui para passar batata quente para o outro. Tu erraste, tens uma consequência. Tu é que vais decidir a tua consequência, não vou ser eu. Ok?
Tu és responsável pela tua vida. E não estamos aqui para ser igual a mais ninguém. Não é? Por exemplo, nós temos sempre aquelas pessoas na nossa vida que nos incomodam, certo? Isto é astrologia, pessoal. Isto é o conhecimento ancestral sobre as constelações e sobre as várias áreas e sobre os vários signos e sobre as várias energias que nos gerem. Okay? Nós estamos a falar de uma delas, que é a era de Aquário. E, por fim, estamos quase a terminar. Vou-vos dar só uma noção de como a natureza está em contacto pleno com esta era. Ok? E com as 4 energias que gerem esta era de agora, de Aquário. Já vamos lá. Então eu tinha uma criança que ela estava super incomodada porque o amiguinho do lado vangloriava-se muito pelas posses que tinha. Mas não estava a falar diretamente para essa criança, estava a falar de uma forma geral. Então eles eram 2 primos e estavam a discutir entre eles, e essa terceira criança chateou-se muito porque não queria que ele vangloriasse, porque ele está sempre a ser egocêntrico e porque ele está sempre a falar dessas coisas e não sei o quê. E disse que ele era burro, por outras palavras não muito amigáveis. E que eu te como. E eu disse assim, olha, meu amor, vou dizer uma coisa. Ele não é o problema. O facto de tu te incomodares que ele diga isto ou aquilo, o problema está dentro de ti. Porque se ele não está a falar diretamente para ti, ele nunca tocou no teu nome e tu estás constantemente a atacá-lo. Isso, tu que tens uma consciência, e efetivamente essa criança nota-se que tem uma consciência um bocadinho diferente das outras duas. Tu é que tens que perceber o porquê que em ti te incomoda. Não tem nada a ver com ele. Ok? Efetivamente, ele é um bocadinho chato e está sempre a vangloriar-se que tem, que pode, que acontece, não sei o quê. Tu é que tens que perceber porque é que te incomoda. Porque assim, no meio disto tudo, quem fica mal és tu. Tu é que te sentes mal cá dentro. Tu é que ficas nervoso, estressado, irritado. Então, tu tens que compreender dentro de ti, tens que pensar sobre o assunto, sentir porque é que te incomoda. E fazer os passos com isso. Quando fizeres os passos com isso, vai acontecer é que ele vai te deixar de incomodar. E vai deixar de haver guerra. Okay? Porque ele vai deixar de ter importância. Tu ao dar-lhe importância, ele vai fazer pior. E ele ficou a pensar naquilo. E aquilo foi o trabalho de casa que ele levou em artes. Como vocês podem imaginar, isto quase de artes, quase que estavam tipo uma aula de filosofia lá dentro. Porque a gente fala de muitas outras coisas sem ser só de artes. Okay? Artes é só um processo criativo para eles mais tarde, numa vida adulta, arranjarem uma solução. Okay? De, num momento mais dark, mais escuro na vida deles, eles verem a luz em algum lado. Por isso é que serve a arte e a expressão artística. Okay? Mas o problema estava nele. Então, eu tenho um benefício grande de ter nascido Aquário e de estar numa era de Aquário. Okay? Consigo lidar com esta energia e de guiar, okay? E de perceber que o meu propósito é fazer perguntas, é fazer com que eles cheguem lá sozinhos. Nem toda a gente é como eu. Não somos assim tantos quanto isso. Mas isto chama-se Human Design, em que eu sou projetora, que está ligado à astrologia, está ligado ao I Ching, que tem a ver então com esta questão chinesa, e há um mix que divide a população humana em 4 partes iguais. Não em 4 partes iguais, mas divide em 4 tipos de pessoas diferentes, okay? Porque as percentagens são diferentes. Então eu sou uma das percentagens que sou projetora e eu estou aqui, primeiro por esperar que me deem uma oportunidade de ser quem eu sou. Por isso eu não posso intervir sem que me peçam. Okay? Tenho que esperar. Isto, quem espera desespera, que é como eu costumo dizer. Agora já estou mais habituada, as oportunidades vão surgindo, mas eu só posso intervir se me derem a permissão. Porque se não me derem permissão, as pessoas não me vão ouvir. Ok? E uma das coisas interessantes é que eu estou aqui para fazer com que vocês cheguem lá sozinhos. Seja pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, um adulto, um idoso, uma mãe, uma mulher, um pai, um avô, whatever. Eu estou aqui só para vos fazer perguntas, para vocês chegarem lá sozinhos. Isto para as crianças é muito mais simples, como vocês devem imaginar, não é? Eu preciso com que elas aprendam a vestir o casaco sozinho. Eu preciso que elas aprendam que não precisam de pedir para ir à casa de banho. Ok? Eu preciso passar para o lado de lá a batata quente do problema. Do tipo da responsabilidade. Esse é o meu objetivo aqui, que é como projetor. Por isso, queres saber mais sobre ti? A astrologia e o Human Design são as maiores ferramentas de autoconhecimento que eu tenho para vos oferecer. Ok? Aproveitem, que o preço é fantabulástico. Estamos a fazer 47€ por cada consulta e isto vai terminar.
Se não sabes o que é, se queres saber um bocadinho mais, contacta-nos também, porque eu vou passar à última fase a explicar a natureza na era da aquariana. Na era da aquariano. Então, o aquário também faz uma limpeza daquilo que não interessa. E as limpezas que ele faz são um bocado drásticas. Acumula, e um dia dá-lhe na telha e arruma a casa toda, deita fora que não interessa. É assim. É tipo vendaval. Quando acontece é tipo, vai tudo à frente. Se vocês pensarem bem, né? O que é que está a acontecer muito? Tempestades, né? Que vem o vento, e que leva isto, e que leva aquilo, e destrói isto, e destrói aquilo. Aquário. Nós esquecendo que a cruz de encarnação da humanidade não é só uma energia. Por isso, nós dentro da era de Aquário temos o oposto, que é Leão. E o que é que sou a falar todos os anos? Fogo. Florestas inteiras que estão a arder. A Amazónia que está a arder. Leão. E depois temos a transversal, a horizontal, e depois temos a vertical, que é uma cruz de encarnação. Então temos num ponto touro e temos num outro ponto escorpião. Okay? Se pensarmos em escorpião, pensamos em água. E quando falamos em água, falamos em tsunamis. Pessoal, está em voga. Já não é 1, já não é 2, já não é 3. Porquê? Porque o escorpião é assim. O escorpião arrasa tudo para construir de novo. E depois temos touro, que tem a ver com a terra e com o material. E o que é que nós estamos a fazer à terra? Toca a desbastar tudo. Toca a drenar tudo. Materiais para construir telemóveis, materiais para construir carro, plástico, isto e aquilo. Vamos à terra buscar tudo, não é? Em que todos os anos, sei sempre a mesma notícia, em que a meio do ano já gastamos os recursos naturais da terra a mais de metade. Isto está cada vez... Então o que é que está a acontecer aos pouquinhos? Quando a era de Aquário se lembra de limpar aquilo que não interessa, vai tudo de uma vez. De estas catástrofes naturais ligadas a cada um dos elementos, a cada um dos signos. Okay? E deixo-vos isto nas mãos para vocês pensarem, ok, exatamente como é que a natureza está a fluir, exatamente aquilo que está a acontecer. Ok? Esta era ainda vai durar uns quantos aninhos, porque são 1600 e poucos anos, por isso nós 2012 para 2019 ainda não passou assim muito. Em 2027 vamos entrar em pleno nesta era de Aquário. Vai ser uma grande mudança energética também, por isso esperem até chegar lá. Espero que tenham gostado. Se gostarem, partilhem, comentem, deixem a vossa opinião, contactem-nos via privada, Facebook, através do nosso site. O nosso site está aqui no na nossa descrição, www.ninfeiaschool.com. Entrem lá, conheçam-nos um bocadinho, o que é que nós temos para oferecer. Neste momento estamos aqui a bombar com as consultas de Human Design e de Astrologia, que nos falam sobre nós, nos dizem o que é que nós estamos aqui para fazer, ok? Era de Aquário pleno aqui. E ao mesmo tempo, nós que estamos aqui deste lado, estamos aqui para vos dar exatamente as ferramentas que vocês necessitam para lá chegar. Ok? Entretanto, as inscrições para a formação da Astrologia Básica já estão abertas. Podem ir ao nosso site, buscar o que lá tem. A formação mudou, está bem? Agora é 1 ano, são 12 meses de formação, em que cada mês vamos trabalhar em coletivo, okay? Com o grupo, cada signo de cada área de vida. São 12 áreas de vida e nós vamos abordar cada uma delas, ok? Individualmente, para além de vocês aprenderem as bases da astrologia, ok? Poderem ter um acompanhamento, uma mentoria, para resolver as várias áreas de vida que estão estagnadas, né? Conforme o vosso mapa astrológico. Então, esse é o objetivo, vocês chegarem ao final de 1 ano com as 12 áreas entendidas e resolvidas. Esse é o objetivo, tá bem? É que vocês efetivamente conheçam cada desafio em cada área, que são 12, e pegarmos nelas e andarmos com elas para a frente, ok? Por isso, muito obrigado por terem estado presente. É sempre bom para mim partilhar o meu conhecimento. Espero que tenham gostado. Partilhem
e comentem e deixem a vossa opinião, é sempre fundamental para mim e para nós, para mim e para o Marco. E esta semana, se não estou em erro, exatamente, temos café online na sexta-feira. Que é o quê? Leituras de mapa de Human Design. Por isso, está atento, porque na sexta-feira vamos estar online e vamos abrir alguns mapas. Basta dar a data, hora e local. E a gente numa salinha privada falamos sobre o teu mapa muito brevemente, para tu saberes o que estás aqui a fazer, qual é o teu propósito de vida e em que tipo, ok, do humano, se assim se pode dizer, tipologia humana, te inseres. Boa noite.